Vamos lá, Edinaldo. Mas agora vê se você fala aí sobre Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Então... Quem está te ouvindo é Esterlina, viu? Esterlina é o 20 ouro do programa. Ficou maravilhada com o estudo do domingo passado. E o pessoal do Terço do Lobato, toda a galera do Lobato lá, tá ligada no estudo do teólogo, teórico, tricolor, o fantasmão. Edinaldo, agora eu vou perguntar. Teólogo Edinaldo. O Silvio Santos fala ou não fala? Rapaz, dá mais água a ele aí, dá mais água aí. Qual é o caso de Silvio Santos? Não entendi. É porque você não deixa eu falar, ele pergunta sempre no programa, né? Fala ou não fala? Não, mas hoje quem está queimando ele, quem é o ouvinte? Quando ele diz assim, eu vou falar sobre o tema, o ouvinte liga. Você tem meia hora querendo falar sobre o tema e o ouvinte não deixa. Então, tem alguma coisa errada aí, velho. Ou 20, ou 30, ou 40. Vai lá. Então, nós vamos falar sobre a Imaculada Conceição, que é que nós entendemos por Imaculada Conceição. A igreja, ela nos garante que Maria, ela foi, desde o ventre, desde o seu nascimento, concebida sem a mancha do pecado original. Por isso, Imaculada Conceição. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo 28, quando o anjo aparece, entra no local onde Maria está, ele diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Sabemos que a graça ela é favor de Deus. A graça também ela pode ser entendida como a ausência do pecado, porque São Paulo ele vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que onde tem pecado, a graça não está. Onde tem graça, não tem pecado. Então o anjo saúda Maria como a cheia de graça. Então isso mostra que nela não havia pecado. Ela foi altamente favorecida. Mas como todo gênero humano, Maria também, ela foi redimida. Só que de forma diferente. Existem duas formas de se tratar uma doença. Uma forma é quando ela já está instalada e você trata com medicamentos. Outra forma é quando você, antes dela se instalar, você se vacina de alguma forma, né? Você toma alguma precaução para que ela não venha, aquela doença não venha a se instalar. Maria, pelos méritos de Jesus, pelos méritos do seu filho, daquela que ela ia gerar, né, no futuro, ela já no ventre de sua mãe, por já ser ali escolhida, porque o que é que Deus diz a Jeremias? Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te formei profeta das nações. Então, já no ventre, o Senhor já sabe qual a nossa missão. Então, no ventre de Maria, da mãe de Maria, Ana, ele ali já a fez imaculada, sem a mancha do pecado original. Ela foi cheia de graça. Ela foi totalmente, por Deus, agraciada nesse sentido. Agora, o que é que isso significa? Significa que, por mérito dela, não. Repito, pelos méritos do filho dela, pelos méritos de Cristo. É como você também pegar, hoje você sabe que uma das doenças mais terríveis que existem é a AIDS. Mas o que é que acontece? Pais aidéticos podem ter seus filhos, se não fizerem o tratamento, aquela criança ela terá também o vírus ao nascer. Mas se elas fizerem o tratamento, a criança nascerá sem o vírus, sem a doença. Então, desta forma, foi que Deus fez em Maria, livrando-a da mancha do pecado original, livrando-a, não tirou dela a liberdade de cometer pecados pessoais, mas por uma graça especial, né?
concedida a ela, ela também não cometeu pecados pessoais. E por que nós podemos afirmar isso? Porque Deus não esconde erro de ninguém. Nós podemos ver na Sagrada Escritura, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, e no entanto, Moisés, na Sagrada Escritura, matou um egípcio, e era o homem mais manso da terra. Nós vemos que na Sagrada Escritura que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas Davi, ele adulterou, ele matou Urias, ele fez coisas que não foram segundo o coração de Deus. Mas mesmo na Sagrada Escritura, ele era tido ali, ele é dito na Sagrada Escritura como um homem segundo o coração de Deus. A respeito de Maria, a Bíblia não fala nada. Não mostra nenhum pecado de Maria. Não mostra nada que possa manchar a personalidade de Maria. Assim como Cristo, ele é sem pecado, ele é puro, e ele é a figura do novo Adão, feito sem pecado, porque na origem Adão não tinha pecado. Maria também, ela foi concebida por méritos de Cristo, é bom sempre deixar isso bem claro. Concebida sem pecado, assim como Eva no início, na origem, não tinha pecados. Formada, feita sem pecados. Maria recebeu por antecipação, por isso o anjo a chama cheia de graça, todos os dons que nós iremos receber futuramente. Ela recebeu por antecipação a remissão dos pecados, ela foi vacinada contra o pecado. Ela recebeu por antecipação a glorificação, a ressurreição, como nós vamos ser ressurretos um dia e glorificados, elevados à glória de Deus, elevados ao céu. Por todos esses motivos, por todas essas razões, o anjo identifica Maria como gratícia plena, a cheia de graça. E aí nós podemos ver, meus irmãos, muita gente pode dizer, mas a Bíblia não diz isso, mas muitas vezes nós precisamos ler a Bíblia nas entrelinhas, porque muita coisa a Bíblia fala que a gente não entende, mas quando a gente vai estudar mais aprofundadamente, a gente consegue perceber. Carlinhos, você arriscaria dizer quem são os discípulos de Emaús? Não. Muita gente identifica os discípulos de Emaús como sendo dois homens. Dois homens. Mas não é. Um é Cleófas. Sabe por que o outro não é citado o nome? Porque era uma mulher. Porque se fosse homem, o nome dele era citado. Sabe quem provavelmente era o outro discípulo? Maria de Cleófas, que está ao pé do lado da cruz. Eles voltaram para a sua casa. Quer dizer, a Bíblia não identifica, mas quando a gente lê nas entrelinhas, a gente consegue perceber muitas coisas. E aí nós podemos, pelas palavras da Sagrada Escritura, por não mostrar na Sagrada Escritura nenhum pecado pessoal de Maria, nós podemos também afirmar na Escritura que Maria, ela foi concebida, que ela não teve pecado. Em 1854, no dia 8 de dezembro, a igreja, ela declarou Maria como Imaculada Conceição, concebida sem pecado original. Então isso é um dogma. É um dogma da Igreja Católica. Aí seria interessante você explicar um pouquinho para mim e para o ouvinte o que é um dogma na igreja. Um dogma é uma verdade, é um assunto, quando a igreja ela se debruça de repente sobre algum assunto e ela diz, não, isso aqui é um dogma. Isso é uma verdade incontestável. Não há dúvidas a respeito disso aqui. É um dogma de fé. Sim, que apesar de você não encontrar na palavra uma definição, uma situação que diga literalmente que mostra que a gente vamos esclarecer. Deixa eu tentar explicar, eu vou passar para o ouvinte aqui. Aí eu disse, bom, Edinaldo, onde é que eu encontro na Bíblia
que está escrito a citação que diz que Maria nasceu sem nenhum pecado. Entendeu? Literalmente a gente não vai encontrar. O que a gente encontra... Mas a gente pode entender na palavra do anjo, cheia de graça, porque onde tem a graça, não tem desgraça, porque a desgraça do homem foi o pecado. Então, se ela é cheia de graça, ela não tem pecado. Não, porque veja só, a Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando a graça superabundou, acabou o pecado. Sim, acabou o pecado. Aí vamos lá. Vamos. Quando o anjo chamou Maria de cheia de graça, Maria já tinha o quê? 14, 17 anos. 17 anos. É isso? Era uma jovem, como diz a palavra. Aí o que as pessoas sempre questionam é o seguinte: não, como é que Maria nasceu sem pecado, se todos nós nascemos com o pecado original? Mas foi isso que eu estava explicando. Existem duas formas de você tratar uma doença. Uma é quando ela já está instalada. Esse é o nosso caso, que já nascemos com o pecado. E aí você trata pela graça de Deus, pelas orações, de forma a buscar a presença de Deus. Outra forma é quando a presença, o pecado, a doença não está instalada, mas você se vacina, por exemplo, contra a paralisia. Para que você não adquira aquela doença, você toma antes uma vacina. Então é como se Maria, ela, pelos méritos do filho dela, o Senhor lhe concedeu uma graça, porque essa graça não foi privilégio de Maria. Adão foi feito sem pecado. Eva, no início, na sua origem, também. Sim, eu concordo com E você. Eu quero que... eu sei. O que é que acontece? Por essa graça especial, que o Senhor concedeu a ela foi feita imaculada. Posso ler um texto aqui do Catecismo da Igreja? Deve. Que diz o seguinte, olha: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, Lucas 1, 28, foi redimida... É a passagem que eu estou lhe dizendo. Foi redimida desde a concepção. É isto que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então vamos lá. Ela redimida desde a concepção. Todos nós vamos ser redimidos do nosso pecado. É isso que eu estou querendo dizer. Como Maria também, ela foi redimida. Só que ela foi redimida antes. Ela recebeu uma graça que a tornou, antes mesmo do seu nascimento... Isso que eu ia falar aqui agora. Antes mesmo do nascimento dela, ela já recebeu essa graça. Ela recebeu essa graça. Ela recebeu essa redenção. Isso. Né? Que nós também vamos receber, só que nós vamos receber depois. Sim, é aí que eu quero entrar. Porque o dogma é uma verdade de fé que você não tem uma explicação literal dentro da palavra. E é uma verdade de fé que você, se você estiver errado, você pode me corrigir, que o que eu conheço é de ler assim. Quando a igreja diz assim que Maria foi redimida desde a concepção, a própria igreja veio reconhecer isso depois. Tanto que proclamou o dogma em 1854. Mas é aquilo que está lá no Evangelho de João, capítulo 12... capítulo 16, versículo 12 e 13. Quando vier o Espírito da verdade, ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos mostrará toda a verdade. Então, existem coisas que não estão na Bíblia, mas o Espírito Santo, ele é ativo, ele é revelador. Então ele continua ainda hoje revelando coisas que naquele tempo as pessoas não compreenderiam. Sim, então como diz aqui o próprio texto da proclamação do dogma da Imaculada. O que ele diz aqui? A Beatíssima Virgem Maria. Você que é cristão católico, que tem esse tipo de dúvida, ou até que não é católico, que é evangélico e faz o questionamento. Eu estou fazendo esses questionamentos porque a igreja ela é muito cuidadosa na hora que ela toma esse tipo de decisão. Então, olha o texto, qual foi o texto do Papa quando declarou.
A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua